Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, mais um vídeo inédito, uma boa quarta-feira para todo mundo aí. Meus amigos, nesse vídeo aqui eu quero comentar rapidinho sobre esse conteúdo aqui, ó. E eu vou aproveitar para fazer um crossover com outro conteúdo aí, porque o assunto que eu quero tratar aqui tá ligado uma coisa com a outra. Estão interligados, certo? Vamos lá, ó. Essa notícia aqui diz o seguinte, ó. Quase 60%, ou seja, a maioria praticamente, das profissões deixarão de existir no futuro. É o caso da sua? Bom, em estudo divulgado pela Universidade de Oxford, 60% dos cargos atuais deixarão de existir nas próximas 2 décadas. Ou seja, essa matéria aqui é de 2022, do ano passado, certo? De novembro. Não faz muito tempo, é até recente, tá? De alguns meses atrás. E aqui tá falando que, tipo assim, os empregos, a maioria deles deixarão de existir nas 2 próximas décadas. Bom, já que a gente está em 2022, acrescenta aí 2 décadas, 20 anos. Ou seja, então quer dizer que até 2040, 2042, sei lá por aí, então quer dizer que 60% dos empregos vão deixar de existir. Bom, a gente pode ver aqui que não está muito longe, né? 20 anos, né? Se nesse intervalo de 20 anos todas as profissões vão deixar de existir, então isso significa que tá perto, não tá tão longe, tá entendendo? Essa realidade futurística aí, tá entendendo? Que a gente já vem discutindo há um bom tempo aqui no canal. Ó, vamos dar uma olhada aqui, ó. Então, de acordo com esse estudo, cerca de quase 60% dos postos de trabalho existentes atualmente irão deixar de existir, devido ao quê? Às avançadas tecnologias em desenvolvimento no mundo. Antigamente as pessoas falavam que isso era teoria da conspiração. Não, 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 não é, nunca foi teoria da conspiração. Isso era uma realidade que já estava sendo planejada há muitos e muitos e muitos e muitos, provavelmente décadas atrás, né? Muito, muito tempo atrás. Então eles sempre planejam as coisas com bastante antecedência. Com base nisso, pesquisadores brasileiros então chegaram à conclusão de que mais da metade das profissões existentes hoje no Brasil deverão desaparecer em 2 décadas. Bom, vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Vamos lá, vamos fazer aquele exercício mental que eu gosto de fazer sempre aqui com vocês no canal. Que é o seguinte, a gente sabe que o índice de pobreza aqui no Brasil ele é grande, tá? Ele é grande, boa parte da população ela passa fome, sofre de insegurança alimentar. Bom, e a pergunta que eu quero fazer, a pergunta é o seguinte: a gente sabe que o índice de pobreza ele já é grande no Brasil. Pergunta: com 60% das profissões desaparecendo, será que a tendência é o que? É o índice de pobreza ele diminuir ou aumentar drasticamente? Bom, pergunta, né? Para cada um pensar aí. Bom, além disso, esse estudo também indica que haverá um grande aumento na taxa de empregos informais, chegando a 62% do total de trabalhadores, ao ser comparado com alguns países da Europa. O Brasil possui uma taxa maior, né, de empregos que correm o risco de desaparecerem, né, comparado com alguns países da Europa. Ou seja, o risco, a tendência é que os empregos desapareçam mais aqui onde a gente vive, percebe? Então vocês podem ver que é um assunto bastante sério, meus amigos. E claro, a gente sabe que tem a Agenda 2030 da ONU. Bom, e eles têm em mente 17 metas para estabelecer essa Agenda 2030. E a primeira é eliminar a pobreza, né? O primeiro planejamento deles, a primeira meta. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte: será que eles querem de fato eliminar a pobreza? Ou será que eles querem eliminar os pobres? Bom, é uma pergunta, não estou afirmando nada, tá? Até onde eu sei, eu tenho direito e sou livre de fazer perguntas, certo? Pois bem. Bom, a Suécia e o Reino Unido são os locais com as taxas mais baixas, com percentuais de 42%. No caso de Portugal e Croácia, as taxas já são mais elevadas, 59 e 58, né? Vamos arredondar aí para 60 também, respectivamente. Sendo assim, é notável que se trata de uma crise mundial, visto que até mesmo os países mais desenvolvidos serão afetados. Ou seja, não tem para onde correr, tá entendendo? Seja aqui no Brasil, seja na Europa, em vários lugares do mundo, isso aqui vai virar uma tendência, percebe? E aqui na matéria já deixa claro isso. É algo interessante, já deixa claro o seguinte, que até os países mais desenvolvidos vão ser afetados. Então imagina os países emergentes. Pois é, galera, situação complicada. Bom, vamos lá, agora eu vou fazer um crossover com essa matéria aqui, ó. O UOL Notícias, né, diz o seguinte, ó: pobreza e extrema pobreza batem recorde no Brasil, né? Mostra IBGE. Bom,
O número de brasileiros que vivem na pobreza, na extrema pobreza, teve crescimento recorde em 2021. Lembrando que essa matéria aqui é de 2022, de dezembro, tá? Recente. Conforme relatório divulgado pelo IBGE. Então, o que acontece, ó? Aqui, ó. São 62 milhões de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, o que corresponde a 29,4% da população total, e entre elas são 17 milhões que vivem na extrema pobreza, vamos arredondar para 18 milhões, certo? Que no caso corresponderia a 8,4% dos cidadãos, na comparação com 2020, mais recordes, ó. O aumento do primeiro grupo bateu 22,7%, vamos arredondar para 23%, né? E do segundo, 48,2%. No caso, mais ou menos 5 milhões aí de pessoas, quase 6 milhões. Foram os maiores números e os maiores percentuais de ambos os grupos desde o início da série. Então, o que acontece? A gente está vendo aí que muitas pessoas estão passando pela linha da pobreza, estão na extrema pobreza. Muitas pessoas sofrem de insegurança alimentar aqui no Brasil. Não tô nem falando de outros lugares, falando do Brasil mesmo. É triste. Muitas pessoas também estão catando comida no lixo. Muitas pessoas têm uma realidade triste, infelizmente. E a gente vê aí, ó, o dinheiro público, tá entendendo? Sendo gasto com coisas inúteis, coisas fúteis. E todo esse dinheiro público deveria estar sendo investido, deveria estar sendo usado em coisas que sirvam de soluções, sirvam de uma solução eficaz para tentar pelo menos diminuir ao máximo a pobreza, tá entendendo? O dinheiro público deveria estar sendo gasto nisso, deveria estar sendo pensado nisso, em estratégias, projetos deveriam estar sendo criados, tá entendendo? Para apresentar soluções, tá entendendo? Para como acabar com a pobreza. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte: na prática é assim? Eles vão fazer isso? Os governantes do mundo todo vão se unir junto com a ONU e vão tentar fazer essas coisas? Não vão, infelizmente eles não vão, porque a gente sabe que é interessante ter pobre no mundo, para eles, né? Para a elite dominadora, tá entendendo? É importante ter pessoas morrendo de fome para eles, é importante que haja um desequilíbrio, tá entendendo? Onde um grupo pequeno de pessoas usufrui de 70% da riqueza mundial e deixa o resto da população de cerca de 7 bilhões lutando pelos outros 30% que sobra. Vocês percebem? Então, infelizmente, é a realidade que a gente vive. A gente vive numa sociedade doentia que não quer entender essas coisas. Tá entendendo? A maioria das pessoas estão, infelizmente, cegas, surdas. Tá entendendo? É triste, galera. Desculpa aí o desabafo, mas é isso. Espero que todos tenham entendido. Vou ficando por aqui. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos e até mais.